Oi, segundo ano, tava com saudade de um vídeo da prof. Quero parabenizar vocês por toda a dedicação para fazer aquela coalhada, né? É importante que vocês saibam que as bactérias, então, elas podem ser úteis para os seres humanos e, através disso, elas podem até mexer na economia, né? Porque muitas famílias dependem, de venda de produtos que dependem desses seres para poder se desenvolver. Então, sabendo que as bactérias tanto podem causar algumas patologias, como a tuberculose, pneumonia, nós também temos bactérias que vivem em simbiose no nosso organismo, nos auxiliando, e temos bactérias para a nossa alimentação, que auxiliam na nossa alimentação. Agora nós vamos trabalhar um outro reino, que é o reino fungi. Esse reino, durante muitos anos, foi classificado juntamente com as plantas num reino chamado vegetal. Porém, vocês sabem que a ciência está sempre se atualizando, né? Ela não é totalmente parada, né? Ela é uma ciência que está sempre em movimento contínuo, em descoberta contínua. Então, a ciência está o tempo todo se moldando. Através de novos estudos, percebeu-se que os fungos, eles na verdade têm mais características semelhantes aos animais do que as plantas, como eles eram classificados anteriormente. Isso porque, apesar das células dos fungos possuírem uma parede celular, assim como nas plantas, os fungos eles são seres heterotróficos, ou seja, não tem fungo que faça fotossíntese, quimiossíntese, que se autoalimente. Na verdade, eles são seres vivos que necessitam buscar no ambiente a alimentação. Então, nós temos aí os fungos que fazem a decomposição da matéria orgânica e os fungos que fazem absorção, né? Então, uma digestão que não é igual a nossa dos animais, que nós ingerimos, né? Colocamos para dentro o alimento e aí fazemos a digestão. Esses fungos, eles fazem a digestão fora do corpinho, né? Do organismo, e então eles absorvem já digerido, né? Então é um tipo diferente, seria uma alimentação através de absorção, certo? Outra coisa que é característica dos animais e também dos fungos, que é diferente nas plantas, seria a reserva energética. Então, o que seria essa reserva energética? Quando tem alimentação sobrando, o organismo tem uma reserva, né, para os tempos de escassez. A reserva energética dos animais se chama glicogênio, que é um tipo de carboidrato, né, várias moléculas de glicose agrupadas, tornando essa macromolécula que é o glicogênio. E nos fungos também a reserva energética é o glicogênio. Já nas plantas, essa reserva é o amido. Então, temos aí uma diferença grande que caracteriza que os fungos são mais aparentados com os animais, né, do que com as plantas, certo? O que se entende por fungos? O reino fungi, ele vai abranger as leveduras, aqueles fungos do fermento, né? Vai abranger os bolores, aqueles fungos presentes no pão, que a gente chama de mofo. Vai abranger os cogumelos, né, que usamos também na culinária, tipo o champignon, e vai abranger os orelhas de paus, que são aqueles fungos que ficam nas cascas de árvore. Então, esses fungos, eles são classificados, né, em 4 grandes grupos, e a gente também estuda esses grupos para entender suas características. Isso é matéria aí para a próxima aula. É interessante falar sobre os fungos, que eles podem se reproduzir assexuadamente e sexuadamente. Outra diferença aí, né, em relação aos animais. Os animais não fazem reprodução assexuada, a não ser ali as esponjas, né, os quinidários, esses seres mais primitivos que nós vamos estudar lá no finalzinho do nosso ano letivo. Ok? É interessante também falar sobre os fungos que eles têm fungos que fazem
bem a nossa saúde. Tem fungos também que são utilizados na nossa economia, na produção de queijos, vinagre, vinhos. E tem aqueles fungos que vivem em simbiose com outros seres vivos, como os fungos das micorrizas, fungos que ficam em associação mutualística nas raízes das plantas. Algumas plantas fazem a fotossíntese e liberam o resíduo da fotossíntese para o fungo. Em contrapartida, esse fungo faz com que o solo fique mais rico em nutrientes para essa planta crescer. Existem também os líquens, que são bioindicadores de que o ambiente é propício, né? Tem uma qualidade ambiental, o ar tá legal. E esses líquens, eles estão presentes nas cascas de árvore. Vocês devem ter visto vários líquens, mas não sabem. São associações mutualísticas de algas com fungos. As células dos fungos são células que podem ser nucleadas, ter vários núcleos, são chamadas de hifas. São células alongadas, né, diferentes, e podem ter vários núcleos. Algumas têm septos, outras não. Essas células, chamadas de hifas, elas compõem um micélio, que seria aquela parte do corpinho do cogumelo, certo? Então, várias hifas compõem um micélio e aquela parte superior do cogumelo, aquele chapéuzinho, se chama corpo de filtrificação. Ali embaixo do chapéuzinho do corpo de filtrificação fica vários esporos e o vento é um fator primordial para que esses esporos sejam liberados e outros fungos sejam espalhados pelo ambiente, a reprodução assexuada. Mas isso a gente também vai ver melhor na próxima aula. Como eu estava falando, então, existem os fungos que são benéficos, e existem os fungos que são parasitas, como o fungo da ferrugem, existem os fungos da economia, na alimentação, e existem os fungos que fazem parte da farmácia, como a riboflavina, e além disso, o primeiro antibiótico descoberto, né, foi em 1928 pelo escocês Alexander Fleming, foi o fungo da penicilina, né? Ele fez com que este fungo não fizesse com que as bactérias, como é que eu vou dizer? Evitava a reprodução e continuação das bactérias. Então, foi o primeiro fungo aí que foi descoberto, né, como um antibiótico, o penicillinum. Então, os fungos têm importância na farmácia, uma grande importância na economia, certo? É um grupo muito diversificado, muito interessante. Tem os fungos unicelulares, aqueles que são, por exemplo, os bolores e fungos do fermento, as leveduras. E tem os multicelulares, como os cogumelos e as orelhas de pau. Existem fungos que servem como alucinógenos, são tóxicos. Nós também vamos estudar eles, né? E para não alongar muito esse vídeo era só para falar mesmo assim do nosso novo assunto, o que a gente vai começar a estudar. Quero dizer para vocês que esse é um grupo muito interessante, é bem legal. E os fungos, eles também podem causar algumas patologias, né? A gente tem as frieiras, as micoses, a Candida albicans, que são fungos que causam danos aos seres humanos. E a gente vai fazer um vídeo, uma aula só dessas patologias, certo? Então, um beijo para vocês e bons estudos!